repouso é o processo inicial do potencial de ação. Ele ocorre pois as células estão carregadas com cargas diferentes, ou seja, há uma diferença de potencial elétrico dentro das células. Eu sou Leonardo e vou estar apresentando sobre a bioeletricidade do neurônio, como ela ocorre, principalmente o potencial de ação. Então, vamos lá. No neurônio, a gente já sabe muito bem, mas caso você não lembre, as sinapses são impulsos elétricos que acontecem nos neurônios, certo? Legal. Então, o neurônio, como uma célula do sistema nervoso, ele vai estar sempre em constantes impulsos elétricos vão estar passando por ele, vão estar passando por ele. E esses impulsos nem sempre vão se tornar potencial de ação. Como assim nem sempre vão se tornar potencial de ação? Porque tem um mínimo. Esse limite mínimo de voltagem, para que ele se torne um potencial de ação, a gente vai estar chamando de limiar. Limiar, então, é o mínimo de voltagem que tem que ter para que ocorra o potencial de ação. Abaixo dele, a gente vai ter as chamadas respostas passivas, que são respostas, são impulsos que não alcançam e não ultrapassam o limiar, logo não se tornam potencial de ação. Mas aqui na imagem vocês podem ver, ó. Tem o limiar e tem o estímulo. Estímulo um e estímulo 2. É resposta passiva, não vai acontecer potencial de ação. Mas no estímulo 3 a gente tem um potencial de ação, ele passou do limiar. Então, com esse estímulo que ultrapassa o limiar, a gente vai ter a despolarização. Como que vai acontecer a despolarização? A despolarização não é nada mais, nada menos do que a inversão dos polos. Então, se no meio intra estava negativo, ele vai ficar positivo. Como que ele vai ficar positivo? Basicamente, com esse impulso, os canais de sódio de voltagem independente vão se abrir. E essa abertura vai fazer com que muito sódio, que é carregado eletricamente positivo, entre no meio intracelular por diferença de concentração. Então ele vai entrar, vai se conectar com o potássio, que é eletricamente negativo, e eles vão se juntando e o sódio vai se acumulando no meio intracelular. Fato é que o meio intracelular é normalmente para ser um meio negativo. Então, com essa grande concentração de sódio entrando, ele vai ficar muito elericamente positivo. Então, ele vai cessar os trabalhos dele, ele vai se fechar o canal de sódio voltagem dependente, e a gente vai ter abertura aqui no topo, potencial de ação. Não é o nome, né? Mas é potencial de ação só, bem no topinho lá, do vermelho. E a gente vai ter, então, a abertura dos canais de potássio. Os canais de potássio voltagem independente, que vão começar a expulsar potássio do meio intracelular para que ocorra uma redução da carga, uma redução da voltagem no meio intra. E aí a gente vai tendo justamente por causa dessa redução, junto também com a bomba de sódio e potássio, que vai estar removendo também o sódio do meio intracelular, a gente vai ter chamada repolarização. O que é repolarização? É voltar a retornar ao polo que antes era o correto. Mas começou a expulsar muito potássio, muito potássio, muito potássio, então a gente vai ter uma hiperpolarização. O que seria uma hiperpolarização? A hiperpolarização é quando o meio intracelular fica muito negativo. Muito negativo, então por conta dessa hipernegatividade, essa alta concentração de energia negativa, os canais de potássio dependente vão se fechar. E agora a única coisa que vai estar atuando para trazer mais potássio para o meio intra vai ser a bomba de sódio e potássio, que vai começar lentamente a absorver potássio. A gente entra também no potencial de repouso, que é basicamente um resumo, né? Vai ser basicamente quando o meio intra tem maior absorção de potássio. Então a gente já entra aqui também, ele vai começar a absorver mais potássio pelas bombas de sódio e potássio e vai começar a se restabelecer e voltar ao repouso. Potencial de ação no músculo estriado esquelético. O neurônio motor recebe potencial de ação que ele vai se acoplar no túbulo túbico, que é uma estrutura do músculo estriado esquelético. Ele vai liberar cálcio, que induz a liberação de um neurotransmissor, que vai se ligar aos receptores da célula muscular, que são canais de sódio, esses canais. Eles se abrem, vai entrar sódio para o meio. Conforme vai entrando, vai ocorrer a modificação do sinal, deixando ele eletronegativo. Com essa mudança, vai se abrir os canais de cálcio, dependente de voltagem, que vão, que o cálcio ele vai entrando no meio intra e vai se ligar à tropomiosina. A tropomiosina vai fazer com que mova a troponina, que está ligada à tropomiosina.
Ela vai, ela vai expor um contato entre a actina e a miosina, que nesse contato vai ocorrer a liberação de um ATP. Ele vai ser liberado e vai se ligar à miosina, mudando a conformação, fazendo com que haja uma movimentação. Essa movimentação ela é chamada de contração muscular. Bom, após o processo de contração muscular, há também o processo de relaxamento, que é justamente para desfazer o processo de contração. O cálcio, ele tem que sair, né? E vai ser utilizado a bomba de cálcio, ele vai sair da tropomiosina. A tropomiosina, ela vai ter contato com a miosina e a actina, e não ocorre mais a contração nervosa. No processo de relaxamento, a célula se repolariza, hiperpolariza e polariza novamente. A parte de polarização, ela retorna ao potencial de repouso, que foi explicado anteriormente. Necessidade do coração. Vamos lá. A potencial de ação do coração vai ter duas variantes. Vai ter dois tipos. A resposta rápida, que vai acontecer nos átrios, nos ventrículos e nos feixes de Purkinje. E a resposta lenta, que vai acontecer nos nódulos, no nódulo sinoatrial e no nódulo atrioventricular. A resposta rápida, como eu já disse, que vai acontecer no átrio, no ventrículo, ela vai acontecer da seguinte forma, vejam na imagem. A gente tem o 4 do relaxamento. Começa no 4 ali, tá relaxado. Tá absorvendo mais potássio, tá expulsando mais sódio. Caso contrário, né? Tá absorvendo mais sódio, tá expulsando mais potássio. Mas aconteceu um potencial de ação, um estímulo que passou do limiar, então a gente vai ter o potencial de ação. Pum, despolarizando. Começar a despolarizar, então a gente vai ter a maior absorção de sódio no meio íntegro. Entrar muito sódio, muito sódio, muito sódio, como eu já expliquei, o meu índice vai ficar muito positivo. Essa mudança, essa inversão dos valores de novo, vai fazer com que a gente tenha abertura, o meio intracelular vai fazer assim, não, já está errado isso aqui. Vou abrir então os canais de potássio, voltagem dependente. Os canais de potássio, voltagem dependente vão começar a agir, expulsar parte desse potássio, e o meio intra vai começar a reduzir a voltagem. Só que, opa, não gosto disso de jeito nenhum. Então a gente vai ter a abertura dos canais de cálcio. Os canais de cálcio vão retardar o processo de repolarização. Então, se ele estava reduzindo ali, ele vai, não quero isso, vai retardar e vai deixar ele estável por um período de tempo. O nome desse período vai ser chamado de platô. Sim, platô é o período de tempo que vai estar sendo expulso potássio, vai estar entrando cálcio e a gente vai ter fechar, né? Essa válvula, esse canal de absorção de cálcio, voltagem dependente, e a gente vai estar usando a bomba de cálcio para expulsar. O problema é que essa bomba de cálcio ela é mais lenta, ela é mais devagar. E por isso que a gente tem esse período mais instável, porque a bomba de cálcio é muito lenta, ela não consegue expulsar tudo rapidamente. Então, esse período é justamente pela lentidão da bomba de cálcio. E a partir desse momento, quando ele tirou todo o cálcio de dentro, a gente já vai ter só a expulsão do potássio, que a gente vai estar chamando de repolarização. Vai expulsar o potássio, vai reduzir a voltagem de dentro, deixar mais negativa no normal dela. Então a gente vai voltar para o relaxamento. O relaxamento, que é o quê? É a absorção de sódio, é a expulsão de potássio. E assim, de maneira bem simples, é isso. Agora, quando a gente vai entrar na resposta lenta, fica um pouco mais diferente. Por que que fica um pouco mais diferente? É muito simples. A diferença nesse caso é que a gente tem a absorção de sódio, né? Normalmente no relaxamento a gente tem a absorção de sódio ali, mais lento. Só que nesse caso a gente vai ter a absorção, vai trocar o sódio por cálcio. Então a gente tem cálcio, muito cálcio. Esse cálcio, ele, como ele entra muito devagar no meio intra, ele vai estar subindo não de maneira reta, mas não de maneira estável, mas ele vai estar subindo lentamente, como se fosse uma ladeira, como vocês podem ver na imagem. Vai chegar um ponto que vai acontecer potencial de ação. Pum, despolarização. Vai inverter os polos, como eu já disse, duas vezes. Essa inversão dos polos vai fazer com que se abram os canais. A inversão dos polos acontece, na verdade, porque o canal de sódio voltagem dependente vai se abrir. Só que nesse caso, vai ser o canal de cálcio voltagem dependente, que ele vai se abrir e vai entrar muito cálcio no meio intra. Entra muito cálcio no meio intra e os polos vão se inverter.
Quando acontece essa inversão dos polos, a gente vai ter os canais de potássio e voltagem dependente que vão se abrir e vão expulsar o potássio para reduzir a voltagem do meio intra. E nessa expulsão do potássio, a gente vai estar chamando de repolarização, que tem menos processos até essa tabela, esse gráfico. E a gente já volta, a partir da repolarização, já volta para o relaxamento, que é o 4. Seria isso, tá? Perdão qualquer coisa. Obrigado.